Instagram para voltar para a gente de novo. Pronto. Nós estamos aqui no Instagram com o Thiago. Estamos no YouTube também com alguém. Eu não sei exatamente quem. Se manifeste, você que está no YouTube também. E estamos com a turma aqui no Meet de Vila Califórnia, que já é povo, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava com saudade de vocês. Nós tivemos que dar um jeitinho para fazer funcionar tudo aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Nós escolhemos um tema hoje que é interessante. O tema é onisciência de Deus versus onisciência humana. Na realidade, eu ia colocar um outro tema que seria onisciência de Deus versus inteligência artificial, que foi feito pelos homens. Mas eu entendi que o objetivo da inteligência artificial é esse, é ser onisciente, é ter uma onisciência, e uma onisciência controlada por seres humanos. A questão é como essa ferramenta poderá ser usada no futuro contra o povo de Deus, entendeu? Essa é a questão. Mas para falar sobre a onisciência de Deus, nós vamos abrir a Bíblia com vocês em Salmos capítulo 139. Depois de Salmos, nós vamos abrir em Apocalipse 13. Mas vamos começar com o Salmo 139, verso 1 em diante. Esse salmo fala não de forma explícita, direta, sobre o termo onisciência, mas mostra como Deus atua, demonstrando que ele é onisciente. E aí nós vamos pincelar com algumas circunstâncias que ocorreram na vida de alguns personagens da Bíblia, para falar sobre esse assunto tão importante, que é onisciência de Deus versus onisciência humana. Será que o ser humano pode realmente ser onisciente? Então vamos lá. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Salmo 119, verso 1 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê que o primeiro verso já começa falando que Deus sonda e conhece o ser humano. Sabes quando me sento e quando me levanto. Quer dizer, Deus está ciente de tudo em tempo real. De longe percebes os meus pensamentos. Bom, a inteligência artificial não tem essa capacidade, porém, ela pode deduzir e deduzir ficando a vários passos à frente de certas circunstâncias mundiais. Mas Deus, ele conhece o seu pensamento antes de você pensar. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Eu gostei dessa parte, na mão de Deus guiada. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus enxerga no escuro, tá, gente? Não adianta ficar no escuro, que Deus está vendo tudo. Pois é. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião.
Quer dizer, Deus vê tudo, né? Até no ventre materno está de olho em você. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Parece que Deus tem realmente um livro da vida, né? Onde está a sua vida, está toda escrita antes de você vivê-la. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim, Davi dizendo, os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. E aí no final o profeta Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vejam vocês que a preocupação de Davi com a onisciência de Deus não era no poder que ele tinha em saber de tudo a todo momento. A problemática de Davi era, pelo fato de Deus ser onisciente, Deus o conhecer profundamente e saber como ele era pecador. E como ele tinha a ciência de que ele era pecador e de que Deus sabia disso, então ele pede para Deus que o guie no caminho certo. Então, a onisciência de Deus está a nosso favor para nos guiar pelo caminho eterno. Entendeu? Essa é uma coisa que todos nós precisamos entender de uma vez por todas. E o interessante é que nós não precisamos nos preocupar com a onisciência de Deus, já que Ele sabe tudo, né? Por conta dos nossos pecados. Porque Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em, apesar de nossa natureza pecaminosa e dos pecados que temos cometido, Deus está preocupado em nos guiar, tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que é tão importante enxergar a vida através dos olhos de Deus. Quando você enxerga a vida através dos olhos de Deus, a sua vida também se transforma e fica diferente. Por que fica diferente? Fica diferente porque você conta com Deus em suas decisões. Você leva em consideração o poder de Deus em sua vida. E quando você leva em consideração o poder de Deus em sua vida, a sua história muda completamente de figura. Porque você não consegue tomar uma única decisão sem ter certeza de que Deus está com você, está do seu lado, está te direcionando. Eu tenho tido problemas sérios com pessoas sem identidade. Qual é o problema das pessoas sem identidade? Pessoas sem identidade ficam querendo colocar na mão de Deus uma responsabilidade que é dele ou dela. Coloca nas mãos de Deus um problema que ele mesmo tem capacidade para resolver e Deus deu capacidade para resolver. E aí, como tem medo de tomar uma decisão e ser uma decisão errada, acaba jogando para cima de Deus uma responsabilidade que pertence a eles. E isso não é legal. Nós precisamos desenvolver identidade com Deus. Identidade essa que pode nos levar a ter consciência de que decisão podemos tomar na hora que tivermos que tomar. Entendeu? Isso é um ponto facultativo. Porque Deus não nos criou sem consciência. Nós temos consciência. E a consciência que nós temos, ela nos serve, se a usarmos corretamente, para, se estivermos ligados a Deus, tomarmos a decisão certa. E se tomarmos uma decisão e alguma coisa acontecer errado, de ruim, isso não quer dizer que nós não tenhamos tomado a decisão certa. Nós podemos ter tomado a decisão certa e, apesar disso, sofremos resultados negativos, porque a vida é isso aí. Eu quero falar sobre alguns personagens que viveram diante da onisciência de Deus. Por exemplo, Jonas. Jonas é um cabra que brincadeira, viu? É um cabra que só Deus mesmo para poder aguentar.
Chegou algumas pessoas aqui no Instagram, que foi o Tiago, que chegou o Ricardo, a Cássia Gomes, a Cassimire Neta, a Débora. Débora está dando boa noite, Débora. Que bom ter você daqui com a gente. É porque eu fico aqui, como é que se diz, concentrado na mensagem e aí não tem atenção a mais nada. Mas o que ocorre? Quando a gente fala da onisciência de Deus versus a inteligência artificial ou versus a consciência humana, nós precisamos entender como é que funciona a mente humana também. Porque a mente divina, ela realmente é onisciente. E a onisciência é um atributo que não é comunicado por Deus a Senhor ninguém. Ninguém pode ser onisciente. Pelo menos não como Deus é. Ninguém pode ser. Porque imagine, Deus está à frente de tudo. Mas o ser humano tem mania de ir à frente de Deus. Mas vejam vocês que na história de Jonas se demonstra que Jonas tinha noção do que Deus iria fazer. E como ele tinha noção, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, do que Deus poderia fazer caso ele fosse para Nínive e pregasse e o povo se arrependesse, ele preferiu não ir. Por quê? Porque ele queria que o povo se perdesse. Veja você que situação. O Jonas queria a morte do povo de Deus. Mas quando ele fugiu de Deus, ele se esqueceu de que Deus tinha um atributo que ele não possuía. Um atributo que não era comunicável. Um atributo que só pertencia a Deus. Jonas não levou em consideração, ao fugir de Deus, ele não levou em consideração a onisciência de Deus. Mas quando ele foge, que desce para Tarsis, desce para o navio, entra no navio e desce para o porão do navio, e lá, por lá se fica, até descobrir que estava no meio de uma grande tempestade e precisava conversar com Deus para resolver aquilo. Até esse momento, ele não tinha noção de que Deus era onisciente. Mas quando Deus o encontra no meio daquela tempestade, dentro de um navio, no meio do mar, aí cai a ficha de Jonas. E Jonas se toca e percebe que Deus realmente é onisciente. Ele sabe de tudo e ele também é onipresente. Ele está presente em todo lugar. E ele é onipotente. Ele tem poder de fazer um vendaval e de parar também o vendaval. Mas vocês conhecem a história. Finalmente, aqueles homens entenderam que o problema era Jó, depois de lançarem sortes, jogaram Jonas ao mar. O problema era Jonas, né? Não Jó. O problema era Jonas. Jogaram Jonas ao mar. E na mesma hora que o Jonas foi jogado ao mar, o mar se aquietou. Veja a onisciência de Deus. Na hora que eles jogaram Jonas no mar, Deus viu e parou a tempestade. E todos eles compreenderam que só o Senhor é Deus e passaram a adorar o Deus de Jonas. Eu toda hora estou querendo falar Jó. Não sei porque eu estou com Jó na cabeça. Mas foi Jonas, tá? Foi Jonas. Então, o que acontece? Jonas tinha um problema. E o problema era achar que poderia se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. E agora, quando ele estava dentro do grande peixe, no ventre desse grande peixe, eu imagino que Jonas ficou lá, provavelmente deitado, né, sem poder se movimentar, naquele grande submarino orgânico, e começou a conversar com Deus, dignificando a Deus. Ali, ele teve total consciência de que Deus sabe de todas as coisas. Se você observar bem os grandes personagens do passado, vocês vão perceber que eles não tomavam uma única decisão, não iam para nenhum lugar, sem que antes eles tomassem consciência da presença de Deus e da onisciência divina, e de que Deus tinha noção do que eles estavam pensando e da necessidade que eles possuíam. E por isso, eles automaticamente agiam de acordo ao que Deus queria no momento que era necessário agir, entendeu? Por exemplo, vocês lembram do nosso amigo Josué? Olha o que Josué fez. Josué pediu para Deus parar o sol em uma extremidade e a lua em outra extremidade. Ajalon, Quilion, alguma coisa assim. É claro que não foi o sol que parou, porque o sol não está girando ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol. Então, de alguma forma, Deus fez com que a rotação
a rotação não, a translação da Terra, não, a rotação da Terra ao redor do Sol fosse mais devagar, tão devagar que demorasse pelo menos um dia para o Sol finalmente se pôr. E quando o Sol finalmente se pôs, ele já havia vencido a batalha. Veja Moisés. Moisés vira para Deus e fala: não atendo a oração de Nadab, de Abiú, Corá, Datã e Abiram, de Corá, Datã e Abiram, não atenda a oração deles, nem do povo que está junto com ele, porque eu nunca fiz nada contra eles, para eles entenderem quem é Deus, a quem o Senhor chamou. E Deus agiu de acordo com o que Moisés falou. Em outro momento, Moisés vira para Deus e fala: ou o Senhor perdoa o povo, ou risca meu nome do livro da vida, porque eu não faço questão de ficar no céu sem o povo que o Senhor tirou do Egito. E Deus atendeu também a oração de Moisés. E Jó? Jó estava naquela situação terrível, Deus acompanhando tudo. Tudo. E finalmente, quando Deus aparece, ele não dá para Jó nenhuma satisfação. Ele apenas vira para Jó e começa a mostrar para eles as grandes coisas que ele fez, demonstrando para Jó que ele não devia nenhuma satisfação para ele do que estava acontecendo ali. Mas o fato é que Deus não estava sem saber o que estava acontecendo com Jó. E Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, agora o negócio vai esquentar. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele era onisciente. A gente precisa entender o seguinte, que Jesus Cristo, ao estar aqui na Terra, ele utilizou o poder do Pai. E todo o poder que ele tinha, ele deixou de escanteio. A sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, todos esses atributos é como se ele tivesse colocado dentro de uma sacolinha e fechado, e ele não usava nenhum dos seus poderes. Ele só se permitia ser usado pelo Pai. E como se diz, acionava o poder do Pai e do Espírito Santo. É tanto que em momentos você vê ele tendo noção do que as pessoas estavam pensando ao redor dele, era exatamente porque o Espírito Santo e o Pai dizia para ele. E como é que eu posso provar isso? Veja você que os grandes profetas que nós temos não eram oniscientes. Deus era. Mas quando o rei de Israel vai até a casa de Eliseu, antes do rei chegar, ele fala com os comandantes e generais que estavam na casa dele. E ele diz: está vindo aquela raposa aí para querer me matar. Como é que ele sabia disso? Se Deus não tivesse dito. Entendeu? Então, os grandes profetas do passado, eles também utilizavam o poder do Espírito Santo de Deus e do Pai, que era a onisciência, para saber o que estava acontecendo, o que estava por acontecer. Todas as profecias que foram dadas com base na onisciência de Deus, porque Deus sabe tudo e conhece tudo. E a onisciência de Deus, ela está tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Veja que coisa grandiosa e belíssima. Mas eu preciso fechar a nossa história de hoje, com base em tudo que nós falamos até aqui, e levar vocês ao livro de Apocalipse, onde nós vamos necessitar muito do poder de onisciência de Deus para nos dizer o que fazer a cada momento. Eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 13, no versículo... Cadê? Aqui. Apocalipse 13, versículo 15. Aqui diz o seguinte: foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Mas eu queria fixar vocês na questão da marca que seria dada para aqueles que adorassem a besta. Essa marca seria sobre a mão e sobre a testa. E é uma simbologia. Vocês sabem que a marca na testa
representa aqueles que aceitam adorar a imagem da besta conscientemente. Eles escolhem, tomam a decisão de adorar a imagem da besta. E aqueles que recebem a marca na mão representam aqueles que, por conta do trabalho e as circunstâncias da vida, acabam adorando a besta para não perder os benefícios que possuem, como emprego, poder de compra, poder de ir e vir, poder de venda, entendeu? Essas coisas. Mas, repara, olha só o que nós temos aqui. Veja que situação. Quando você chega em Mateus 24, lá você vê descrito que quando a grande... como é que é o nome, rapaz? Que nós estamos vivendo hoje? Esquecido. Eu vou acabar tendo que ler. Vamos lá para Mateus 24, princípio das dores. Pronto, lembrei. Lá em Mateus 24 fala sobre o princípio das dores. Que iria começar quando os discípulos começassem a pregar o evangelho. Nós estamos vivendo até hoje, como eu já falei para vocês aqui em outra ocasião, nós estamos vivendo até hoje dentro do período do princípio das dores. Nós estamos vivendo dentro desse período, do princípio das dores. Esse período dos princípios das dores vai acabar quando os discípulos de Cristo, do tempo de hoje, que somos nós, começarmos a pregar a mensagem do Evangelho. Ao fazermos isso, vai se levantar uma perseguição contra nós. Quando essa perseguição se levantar, vai ser por ocasião também desse decreto de morte, decreto dominical, decreto que vai ser dado para que a marca da besta é um dia na semana, entendeu? Assim como o sábado é um dia na semana e é o sinal de Deus, a marca da besta também é um dia na semana. Eu não tenho tempo para poder explicar como chegamos a essa conclusão aqui, mas vocês podem ir até, quem não sabe, né, e está vendo esse vídeo aqui agora, seja ao vivo ou depois, no Instagram, no YouTube, vocês podem ir até a internet e buscar essa informação com relação ao estudo sobre Apocalipse capítulo 13, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o Dr. Rodrigo Silva, Leandro Quadros, a Bíblia Fácil, com o pastor Arilton Oliveira, e aí você vai ter a resposta a essas perguntas que eu estou colocando propositadamente aqui na sua cabeça. Mas veja, nós temos conhecimento de que Apocalipse 13 fala da besta que surge da terra, que forma uma imagem, a besta que havia surgido do mar. Nós sabemos que a besta que surge do mar em Apocalipse 13 é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a besta que sobe da terra em Apocalipse 13 é os protestantes nos Estados Unidos da América do Norte. E imagine esse povo formando uma imagem à besta. A besta, a primeira besta, ela foi formada com a união da Igreja Católica com o Estado. E lá vem esse negócio de dizer que só tem 10 minutos. O YouTube tem mais tempo. Se fechar aí vocês correm para o YouTube, tá? Que eu estou lá já. Ou no Instagram, também estou no Instagram. Mas veja você, eu acho que dá tempo de fechar o assunto. A Igreja Católica Apostólica Romana, através de Justiniano, imperador romano, ao receber a autoridade do Império Romano, eles acabaram naturalmente se transformando, com a união da Igreja e do Estado, acabaram se transformando na besta do Apocalipse 13. Com a queda do Império Romano e a ascendência da Igreja Católica, eles assumiram o poder no mundo, de modo que o Papa, naquela época, durante 1260 anos, conseguiu dominar a Europa e parte da Ásia. O Brasil não havia sido descoberto ainda, as Américas não haviam sido descobertas ainda, passaram a ser descobertas depois. Mas até isso acontecer, só em 1798 que o general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, destronou o Papa e governou a França e a Europa praticamente sozinho, né? Ele queria controlar tudo. Então o Papa caiu. Em 1929, se não me engano, Mussolini deu de volta os acres de terra do Vaticano para o papado e colocou o Papa de novo no poder. E aí a ferida mortal foi curada, como é dito aqui em Apocalipse 13. Só que a imagem à besta só pode ser feita da mesma forma como a besta foi feita, com a união da igreja com o Estado. Quando nos Estados Unidos da América do Norte houve essa união entre o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo e outras religiões, quando elas se unirem ao Estado americano, e
ter controle sobre o Estado, nesse momento vai se decretar o que está escrito aqui. A formação da imagem da besta nada mais é do que a formação de um governo nos Estados Unidos que dará poder à Igreja Católica Apostólica Romana para baixar esse decreto. Nós temos noção, de acordo com Apocalipse capítulo 16, que os demônios e as denominações religiosas, eles vão se unir em um corpo só. E, por incrível que pareça, será formado com o poder dos demônios, através da união de grandes líderes mundiais, vai se formar um império global. E esse império global dará também todo o seu poder, de acordo com Apocalipse 17, dará todo o seu poder a quem estiver na liderança da Igreja Católica Apostólica Romana nessa ocasião. Isso está para o nosso futuro à frente. Quando isso ocorrer, automaticamente se levantará um decreto dominical para a guarda do domingo forçada e depois um decreto de morte para quem não guardar esse dia, entendeu? Nessa hora, a perseguição se levanta contra aqueles que servem a Deus. E aí, você me pergunta, o que isso tem a ver com a onisciência humana, a inteligência artificial? Imagine vocês, se a inteligência artificial, neste momento da história humana na Terra, for utilizada como uma ferramenta para identificar quem está servindo a besta e quem não está servindo a besta. Quem aceitou a marca da besta ou quem não aceitou a marca da besta. Quem aceitou guardar o domingo ou quem não aceitou guardar o domingo. Quem conscientemente escolheu ficar do lado do papado, da Igreja Católica, do decreto que foi dado, do governo global, e quem não está do lado deles. E para aquelas pessoas que não aceitarem guardar o domingo, não aceitarem o sinal e a marca da besta, para essas pessoas, elas vão ser perseguidas, não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder ir e vir. Elas não vão ter poder de compra, nem poder de venda. Elas vão perder tudo. Todo o seu patrimônio, tudo que elas têm, tudo vai se perder. E vai ser muito fácil, nessa ocasião, eles identificarem essas pessoas exatamente por conta da onisciência, mesmo limitada e global, que a inteligência artificial poderá possuir. Entendeu? É claro que a inteligência artificial que existe hoje, ela está ainda engatinhando, está aprendendo. Para você ter uma ideia, que o negócio é brabo. Um amigo nosso, aqui de Praia Grande, eu estive lá no sábado à tarde, e nós estávamos conversando sobre esse assunto, e ele comentou o seguinte, que ele chegou e começou no chat, começou a conversar com a inteligência artificial, que é global, qualquer um pode acessar no mundo inteiro. E ele fez algumas perguntas para elas. Por exemplo, ele perguntou, você pode fazer uma poesia para minha esposa que trabalha em tal escola, falando sobre tal assunto? E em menos de segundos, a inteligência artificial mandou para ele o poema. E ele me mostrou o poema. Um poema daquele, para ser feito, só um ser humano com capacidade de ter sensibilidade, coisa que a inteligência artificial não tem, mas conseguiu fazer. Entendeu? Então, daí você vê o nível da inteligência artificial como está no mundo hoje. Entende? Elon Musk, por exemplo, ele conseguiu desenvolver um celular que é movido a bateria solar, quer dizer, não descarrega nunca, né? E não precisa de Wi-Fi, porque em qualquer lugar do mundo que você tiver, você pode utilizar, já que ele tem satélites de graça para todo mundo aí também, né? Agora, imagine a situação. Quanto mais pessoas aderirem a esse tipo de celular, mais informações ele vai ter, entende? Infelizmente, tudo que existe nesse mundo pode ser usado de forma positiva ou negativa. Por exemplo, o avião que Santos Dumont desenvolveu foi usado para a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Utilizaram o avião para matar pessoas. Utilizaram um instrumento que ele fez para o bem, acabaram usando para o mal. A inteligência artificial, ela não é uma coisa negativa, nem uma coisa ruim, e nem é a besta, e nem nada parecido. A inteligência artificial não é o diabo. É bom que fique claro isso. A inteligência artificial apenas é uma ferramenta que pode beneficiar a humanidade, porque vai conseguir raciocinar de uma forma bem abrangente.
Mas se utilizada, principalmente nesse momento, para o mal, os servos de Deus poderão ter sérios problemas. Mas é bom que fique claro o seguinte: com a inteligência artificial, ou sem inteligência artificial, a onisciência de Deus está acima de tudo isso, porque Deus está à frente de qualquer coisa que seres humanos tentarem fazer através dela. E quando tentarem contra nós e forem chegar onde nós estivermos para nos atacar, nessa hora, se nos encontrarem, Deus nos protegerá. Se não nos encontrarem, é porque Deus nos terá retirado a tempo. Mas o fato é que aqueles que servirem a Deus, tanto agora quanto no tempo do fim, estes serão salvos em Cristo Jesus. Amém? Então é isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês hoje. Onisciência divina versus onisciência humana ou versus inteligência artificial. Quem vence nessa batalha? Deus é o vitorioso. E se estivermos com Ele, venceremos também. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado pela consciência dessa verdade. Não temos com que nos preocupar, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, para estarmos sempre à frente de nosso tempo, sempre à frente das dificuldades, sempre à frente dos problemas que nos seguem. Ajuda-nos a sermos Teus servos e que servir em espírito e em verdade. E nos dá, assim como deste aos Teus profetas, nos dá consciência da Tua onisciência para tomarmos uma decisão e nos posicionarmos conforme a Tua vontade diante das dificuldades e problemas que estão à nossa frente. Nós te pedimos, ó Pai, por Tua graça sobre nossa vida, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês no YouTube, no Instagram, no Meet, em Vila Califórnia. Temos 2 minutos, olha só, milagres acontecem e não se explicam. Um abraço forte no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau a todos. Tchau. Tchau para vocês no Instagram. E tchau para vocês no YouTube. E tchau para vocês no Meet.